Marco Aurélio é amplamente reconhecido como um dos maiores filósofos do estoicismo. Ele governou como imperador romano de 161 a 180 depois de Cristo e foi o último da linha posteriormente conhecida como os 5 bons imperadores. Ocupando uma das posições de poder mais elevadas do mundo antigo, dedicou sua vida à equidade e à justiça. Uma façanha especialmente honrosa, considerando que ele tinha acesso a todas as tentações e luxos possíveis, sem enfrentar muitos obstáculos. Se esta é sua primeira vez no canal, inscreva-se e deixe um like para que eu possa continuar criando conteúdos como este. Durante seu reinado, Marco Aurélio encontrou tempo para escrever uma série de reflexões pessoais, agora conhecidas como Meditações, que se tornaram um dos textos mais influentes na filosofia estoica. Nessas meditações, ele compartilha lições sobre autossuperação, focando principalmente em adotar uma perspectiva cósmica e em avaliar criticamente os julgamentos que fazemos sobre nós mesmos e os outros. Como líder de um império poderoso que enfrentou inúmeras guerras durante seu reinado, Aurélio usou o estoicismo para aliviar o estresse e ser o líder mais confiável e eficaz que podia ser. O estoicismo é uma filosofia milenar e profundamente inspiradora que oferece mais do que uma teoria, mas também um modo de pensar e viver. Os estoicos acreditavam que a felicidade estava em fazer o que é certo e que, para agir corretamente, eram necessários um julgamento sólido e um pensamento racional. Neste vídeo, vamos explorar como você pode cultivar uma mente racional e fortalecida por meio de algumas lições essenciais, baseadas nos ensinamentos de Marco Aurélio. Abrace as virtudes. Como Marco Aurélio nos ensina, explora o teu interior, pois uma fonte de bondade está pronta para brotar se perseverares em tua busca. Para o estoicismo, uma virtude é a excelência do caráter, ou, mais simplesmente, um comportamento moralmente correto. Esse comportamento não beneficia apenas você, mas também as pessoas ao seu redor e o bem comum. O estoicismo valoriza a ideia de um universo interconectado, onde todos os seres compartilham uma ligação. Logo, aquilo que contribui para o bem coletivo também o beneficia individualmente. Os estoicos acreditavam que as pessoas em harmonia com a razão são aquelas que se dedicam ao bem-estar comum, praticando virtudes em suas vidas. Em contraste, a ausência de virtude é atribuída à ignorância, segundo eles. Quando a vida o coloca em circunstâncias imprevistas, as virtudes podem ser seus guias, direcionando-o pelo caminho correto e mantendo-o centrado. Pessoas virtuosas irradiam serenidade e compostura. Para cultivar virtudes em sua vida, é essencial internalizar as 4 virtudes cardinais do estoicismo: sabedoria, justiça, coragem e temperança. 1. Sabedoria. Sabedoria significa discernir entre o bem, o mal, o neutro e tudo o que está no meio. Ela envolve superar as emoções para deixar que a razão guie suas ações. Em momentos de dilema, a sabedoria o capacita a analisar cada opção com clareza mental. 2. Justiça. Baseada na sabedoria, a justiça é o compromisso com o que é correto e equitativo, tanto para si quanto para os outros. Os estoicos consideravam a justiça um dever para consigo mesmo, para com os outros e para com a sociedade. 3. Coragem. A coragem permite agir mesmo diante do medo e da insegurança. Ela impulsiona você a tomar medidas em prol do bem comum e a enfrentar desafios, apesar das incertezas. A coragem não significa ausência de medo, mas a decisão consciente de avançar superando barreiras emocionais. 4. Temperança. Também chamada de moderação, a temperança é o equilíbrio entre os extremos. Trata-se de autocontrole, contenção e disciplina.
Ao incorporar essas virtudes, você trilha o caminho estoico, encontrando a verdadeira força e paz interior. Marco Aurélio destacou a capacidade humana de autorregulação, uma característica que nos diferencia dos animais. Para ele, a temperança prioriza o bem-estar a longo prazo, em vez da gratificação momentânea. Vejamos um exemplo cotidiano. Imagine uma bolsa de batatas fritas. Comer a bolsa inteira pode oferecer prazer imediato, mas prejudica a saúde e afeta o humor. Praticar a temperança, nesse caso, significa saber parar após algumas mordidas. A sabedoria é essencial para decidir a quantidade ideal antes de estabelecer um limite. O estoicismo classifica tanto coisas quanto ações em categorias: bens, males e indiferença. Os princípios fundamentais envolvem buscar o bem, evitar o mal e lidar com a indiferença conforme sua própria preferência. Desviar-se dessas virtudes significaria promover o mal, agir com imprudência ou deixar de fazer o bem. Ações indiferentes, como um passeio tranquilo, fogem a esses princípios. Essas virtudes não promovem apenas melhorias pessoais, mas também trazem serenidade e compostura, assegurando que suas ações estejam sempre alinhadas com a razão e o caminho da retidão, cultivando assim uma mente serena. Adote uma perspectiva mais ampla. Em uma de suas reflexões, Marco Aurélio compartilha a sabedoria de Platão. Quando você quiser falar sobre as pessoas, é melhor adotar uma visão panorâmica e ver tudo de uma vez. Essa perspectiva abrangente é fundamental para alcançar clareza mental em meio aos desafios da vida. Muitas vezes, somos pegos no centro de cada problema, sentindo que carregamos o peso do mundo. Imagine-se em uma multidão. Poderia parecer que toda a cidade está sufocada pelo congestionamento. No entanto, ao mudar seu ponto de vista, você perceberá uma realidade muito mais ampla. Quando nos distanciamos e contemplamos o panorama de nossa existência, entendemos a pequenez de nossas experiências individuais e nossa insignificância no vasto esquema das coisas. Essa mudança de perspectiva revela um reino expansivo além das nossas preocupações imediatas. Frequentemente, as pessoas ignoram que seus próprios pontos de vista não são os únicos a serem considerados, mesmo em suas próprias vidas. Por exemplo, alguém que teve uma experiência ruim com cães pode achar difícil imaginar que eles possam ser companheiros amados para outros. No entanto, ao reconhecer deliberadamente a possibilidade de perspectivas diversas, ampliamos nossa compreensão. Em certos momentos, é essencial parar e se perguntar: o que estou ignorando ou não compreendendo completamente? Essa prática de autoavaliação traz benefícios substanciais. Imagine que você precisa decidir entre continuar em seu emprego atual ou aceitar uma nova oferta de trabalho. Essa decisão pode ser avassaladora, especialmente se você tiver dúvidas sobre qual opção atende melhor às suas metas. Embora o trabalho atual ofereça estabilidade e as responsabilidades de uma promoção tragam insegurança, o aumento salarial pode ser tentador. É fácil sentir-se preso nesse dilema, mas por trás disso pode haver uma gama de oportunidades inexploradas. Já pensou em considerar um campo completamente diferente ou desenvolver um projeto paralelo ao trabalho atual? Talvez você possa se dedicar a uma paixão para equilibrar tarefas menos atraentes. É provável que diversas oportunidades ainda escapem ao seu conhecimento. Adotar uma visão panorâmica, em vez de focar apenas nas preocupações imediatas, ajuda na tomada de decisões informadas. Expandir seu foco não apenas é útil para definir prioridades, mas também para desenvolver uma compreensão abrangente de suas escolhas. Assim, ao considerar todas as possibilidades em uma situação, você pode realizar julgamentos mais completos e bem fundamentados.
Recuar implica distanciar-se temporariamente de preconceitos e visões pessoais, abrindo mão, por um momento, de desejos individuais para obter uma nova perspectiva. Esse afastamento permite refletir sobre as pessoas ao seu redor e suas responsabilidades para com elas. No calor do momento, uma ação como jogar lixo no chão pode parecer trivial. No entanto, ao expandir sua visão para considerar as consequências globais, imaginando que todos agissem assim, a insignificância do desejo de descartar lixo se torna evidente em comparação ao bem-estar do planeta. Como discutido, os estoicos acreditavam firmemente na interconexão de tudo no mundo, sugerindo que a melhoria do todo inevitavelmente beneficia o bem-estar individual. Assim, recuar e abraçar uma perspectiva global, ao invés de focar apenas nas preocupações pessoais, se torna imensamente significativo. Diante de uma decisão difícil, uma adversidade, um desafio ou uma mudança, você pode fazer perguntas introspectivas, seja durante o momento ou depois, talvez durante uma caminhada ou em uma sessão de escrita reflexiva, prática que Marco Aurélio valorizava. Essas perguntas oferecem uma oportunidade de se aprofundar em seus pensamentos e ações. Pode ser que no impulso do momento, jogar lixo no chão pareça irrelevante, mas ao refletir sobre o impacto coletivo, fica claro que a ação pequena pode ter grandes consequências para o bem-estar global. Exercite a dualidade do controle. Como Marco Aurélio afirmou, seu poder está em sua mente, não em eventos externos. Reconheça isso e encontrará força. A dualidade do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. O clima, o trânsito ou a opinião alheia estão fora de nosso controle, mas como você se veste, a que horas sai e o tipo de companhia que escolhe, isso está em suas mãos. Ao se deparar com situações que provocam emoções intensas, pergunte-se o que está em seu controle. Tudo o que está ao seu alcance é uma oportunidade de ação. O que não está, devemos aprender a aceitar, sem permitir que nos abale. Um aspecto essencial da dualidade do controle é o conceito de amor fati, o amor ao destino, que significa aceitar a vida e suas circunstâncias com gratidão. Embora não possamos escolher os acontecimentos, podemos escolher amar nossa vida apesar deles. Imagine que você foi rejeitado para um emprego que desejava há anos. Nesse cenário, você pode se perguntar como poderia amar um destino assim. Mas em vez de encarar o fato de não ter alcançado seu objetivo como algo exclusivamente negativo, busque entender as razões do desfecho e use isso para evoluir. Se o fracasso se deu por alguma falha sua, isso é algo que você pode corrigir, possibilitando uma nova tentativa no futuro. Se, por outro lado, foi devido a um fator externo, como nepotismo ou um desentendimento com o recrutador, é algo que nunca esteve em seu controle e ressentir-se de algo inevitável é infrutífero. Parte de aceitar o destino é reconhecer que certos resultados e padrões de sucesso externos não estão sob nosso poder. Se, por exemplo, você deseja ser escritor e mede seu sucesso apenas pelo número de vendas, estará permitindo que algo fora do seu controle determine seu êxito. Quando você mede seu sucesso com base na satisfação com o resultado final ou no esforço dedicado, ele se torna algo que você controla, independente de circunstâncias externas, como as flutuações do mercado de livros. Esforce-se sempre para alcançar seus objetivos, mas reconheça a possibilidade de não atingi-los e aceite-a com antecedência. Ao focar apenas no que está sob seu controle e aceitar o que não está, conforme ele se apresenta, experimenta-se uma paz interior, independentemente dos resultados. Treine sua percepção. Marco Aurélio nos aconselha: escolha não se sentir ferido, e você não estará.
Um dos grandes ensinamentos do estoicismo é assumir o controle de nossa percepção. Frequentemente julgamos tudo o que encontramos, cada evento e pessoa que cruza o nosso caminho. Esse hábito constante de rotular como bom, ruim, chato ou interessante pode ser exaustivo e muitas vezes prejudicial. Por exemplo, rotular cada interação negativa em um dia difícil apenas intensifica o desconforto. E chamar uma festa de chata pode moldar a lembrança da semana inteira. Nossa tendência a julgar também leva ao exagero. Se o seu parceiro termina o relacionamento, você pode sentir que seu coração foi quebrado, em vez de simplesmente aceitar que as circunstâncias mudaram. Isso nos afeta porque não é o evento em si que causa dor, mas a forma como o interpretamos. Os estoicos nos incentivam a avaliar os acontecimentos com cautela, desafiando nossos primeiros julgamentos. Tente ver o lado menos óbvio, mais otimista e realista. Se uma festa parece desanimadora, veja-a como uma oportunidade para conhecer novas pessoas, mesmo que não se conecte com ninguém profundamente. Assim, praticar a relutância em julgar tudo com base nas primeiras impressões e emoções é essencial para uma percepção mais equilibrada e positiva. Marco Aurélio destacou que só somos feridos se acreditarmos nisso. A dor aumenta quanto mais a enxergamos dessa maneira. Temos controle sobre o quanto uma situação nos afeta. Os estoicos ainda nos incentivam a ver o lado positivo nas situações difíceis, a encontrar um benefício onde parece haver apenas um obstáculo. Esse exercício, chamado dar a volta ao obstáculo, consiste em transformar desafios em oportunidades. Por exemplo, se um novo colega está em fase de aprendizado e comete erros que afetam a produtividade, você pode sentir frustração. No entanto, isso é uma oportunidade de praticar paciência, desenvolver habilidades de ensino, aprender a integrar novos membros na equipe e lidar com momentos de estresse. Essas habilidades serão valiosas a longo prazo. Marco Aurélio disse, de forma memorável, o que impede a ação torna-se a ação. O que bloqueia nosso caminho torna-se o caminho. Aprenda a controlar suas emoções. Marco Aurélio nos lembra da importância de manter a razão à frente das emoções. Não deixe que suas emoções anulem o raciocínio de sua mente. Agir impulsivamente sob a influência de emoções intensas frequentemente compromete o julgamento e a clareza mental. Se deseja uma mente tranquila, dominar suas emoções é uma habilidade essencial. Marco Aurélio considerava a raiva especialmente prejudicial. Controlar as emoções não significa suprimi-las. Quando sentimos raiva, não podemos ignorá-la ou fingir que ela não existe. Em vez disso, o controle das emoções para os estoicos envolve redirecioná-las. Na próxima vez que sentir raiva, pergunte a si mesmo o que essa emoção pode lhe ensinar e se a ação que está considerando tomá-la pode ser útil. Gritar com alguém que o feriu pode parecer tentador, mas irá realmente ajudá-lo? Talvez uma conversa calma, onde você expresse seus sentimentos e busque compreender a perspectiva do outro, traga melhores resultados. Outras vezes, atividades como escrever em um diário, praticar exercícios físicos ou até jogar um videogame podem ser boas maneiras de liberar a raiva. O mesmo vale para a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente ignorá-los, mas pode usá-los como combustível. Em vez de evitar uma situação que gera ansiedade, como pedir um aumento, veja-a como uma oportunidade para se desafiar. Talvez o medo o leve a considerar todas as perguntas que seu chefe poderia fazer, preparando-se para responder a cada uma delas. Nesse caso, o medo não só o ajuda a se planejar, como também impulsiona seu crescimento pessoal. Ao redirecionar emoções intensas com habilidade, você se torna uma pessoa serena, não importa as circunstâncias, e sua mente permanece clara para tomar decisões sensatas.
Controlar suas emoções é essencial para a paz de espírito e a clareza mental. Os ensinamentos de Marco Aurélio e do estoicismo nos guiam a um estado de maior autoconhecimento, paz interior e resiliência. Ao abraçar as virtudes, adotar uma perspectiva mais ampla, praticar o controle sobre nossas percepções e emoções e focar no que realmente podemos controlar, encontramos uma liberdade mental que nos permite navegar pela vida de maneira mais leve e significativa. Essas práticas nos ensinam que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, podemos sempre escolher como responder a essas circunstâncias, cultivando uma força interna que nos torna mais resilientes e serenos diante dos desafios. Portanto, ao aplicarmos esses princípios, descobrimos que o verdadeiro poder reside em nossa capacidade de nos aprimorar continuamente, em harmonia com o mundo e em busca do bem comum. Se você gostou deste conteúdo, curta, inscreva-se no canal e deixe um comentário para que possamos continuar trazendo mais vídeos inspiradores para você.